Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai nosso, estamos tanto tempo, Senhor, depois que o Senhor deu essa ordem à tua igreja, a ordem de levar o Evangelho até os confins da terra. E a verdade é que quase 2020 anos depois dessa data, nós ainda não chegamos aos confins da terra. Nós ainda não cumprimos de forma integral e perfeita a tua palavra. Muitos ainda precisam ouvir a voz do Senhor no Evangelho. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ler a tua palavra, porque sabemos que a tua palavra continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então derrama mais desse poder nas nossas vidas hoje, Senhor. Derrama mais do poder do Espírito Santo na vida de cada um que aqui está, para que, por meio da tua ação soberana, possamos crer, compreender e nos comprometer a anunciar o Evangelho da cruz de Cristo a este mundo perdido. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo que se reúne aqui essa noite. Fala com a tua igreja. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Podeis assentar. Essa parte, queridos, ainda é, na verdade, boa parte do capítulo 1, ainda é a introdução de Lucas quanto ao seu livro, a este que dissemos que é o segundo volume de Lucas. Como já dissemos, a melhor forma de você ler é na hora que você terminar de ler o Evangelho de Lucas, automaticamente você pula o Evangelho de João e começa a ler o livro de Atos, porque você vai ver que é a mesma história, é o mesmo desenvolvimento da história. Na verdade, o livro de Lucas termina da forma que se inicia o livro de Atos. E o que vimos até agora? Nos primeiros 5 versículos que vimos semana passada, Lucas dá um relato introdutório nos versos 1 e 2, que de fato é uma história quanto à sua natureza. Ele descreve para quem escreveu e por que escreveu, nos versos 1 e 2. Depois, nos versos 3 a 5, Lucas fala dos 40 dias que Jesus apareceu aos seus discípulos depois da sua ressurreição, no domingo, que se chama domingo de Páscoa, até a sua ascensão. E que durante esses 40 dias, Jesus apareceu 10 vezes aos seus discípulos. E nesse período de tempo, o Senhor os ensinou as verdades sobre o reino de Deus. Por que que esses versos são importantes? Ora, quando nós lemos sobre os apóstolos nos evangelhos, nós vemos homens egoístas, homens covardes, homens que não entendem ainda perfeitamente a vontade do nosso Senhor. Mas à medida que abrimos o livro de Atos e as epístolas, nós nos encontramos com outros homens. Os apóstolos são diferentes, os apóstolos são corajosos, os apóstolos sofrem por causa da sua fé, são presos por causa da sua fé e morrem por causa da sua fé. Então o que mudou na vida deles? Ora, o que mudou foi esse período, depois da ressurreição de Cristo, no qual o Senhor os preparou durante esses 40 dias e a descida do Espírito Santo. É nesse período que os apóstolos entendem as verdades profundas que eles não entendiam nos discursos de Jesus Cristo. É nesse período que eles entendem sobre as grandes verdades do reino de Deus. E aqui Lucas continua nos dando um pano de fundo da preparação dos apóstolos. O que ele faz agora? Ele apresenta a pergunta dos apóstolos, que é uma pergunta pertinente, muito interessante, e a resposta de Jesus, que traz consigo correção e instrução. A resposta de Jesus, que é o verso 8, que lemos em Atos capítulo 1, verso 8, que pode-se dizer é o versículo-chave de todo esse livro. Primeiro, porque ele explica de onde vem o poder da igreja. Como um grupo de 120 pessoas, em poucas décadas, sai de Jerusalém, da Judeia, atravessa Samaria, chega à Ásia Menor, chega à região da Galáxia, chega até a maior cidade do planeta na época, que era a cidade de Roma.
Então, de onde vem o poder? De onde vem a coragem desses homens? De onde vem o poder de transformar vidas? Que esses homens falam e de fato as coisas acontecem. Ora, o poder vem de Deus. O poder vem do Espírito Santo. O poder vem da promessa de Deus feita de derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. É daí que vem o poder da igreja. Não vem dos homens, não vem dos líderes, não vem das figuras proeminentes como Paulo e Pedro ou qualquer outro. O poder só vem de Deus por meio da pregação do Evangelho e da ação soberana do Espírito Santo. Outra palavra que nós vamos ouvir e vamos ouvir muitas vezes no livro de Atos, na verdade vamos ouvi-la 29 vezes, é a palavra testemunha. O poder vem para que eles sejam testemunhas. E ser uma testemunha, queridos, é o que o livro de Atos explica. O que é ser uma testemunha e o que ela faz? É essa resposta que nós vamos ouvir e compreender das Escrituras ao longo que andamos pelo livro de Atos. Uma testemunha é basicamente o que Pedro fez em Atos 4, 19 e 20. Pedro diz, Pedro e João, na verdade, julgai se é justo diante de Deus, dizendo aos líderes religiosos, ouvir a vós outros, ou ouvir a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso é uma testemunha. É alguém fiel ao que viu e ouviu. Uma testemunha, queridos, no nosso contexto, quando é chamado a falar em um tribunal, ela não conta suas ideias. Ela não conta seu ponto de vista ou suas opiniões. Uma testemunha, ela diz o que viu ou o que ouviu. Na verdade, a única coisa que o tribunal quer são as informações verídicas a respeito do que aconteceu, do que foi feito ou não foi feito. A única coisa que o tribunal quer é saber o que a testemunha viu e ouviu. E é bom que se diga que a palavra grega para testemunha é marte. E muitos selaram o seu testemunho com a sua vida. O livro de Atos é relevante, esse verso 8, queridos, porque explica essas duas coisas. O poder da igreja vem do Espírito Santo. O poder da igreja é para testemunhar de Cristo. E ainda o verso 8, ele é um esboço geográfico da pregação do Evangelho. Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jerusalém e Judeia, Atos de 1 a 7. Judeia até Samaria, Atos 8 a 11. Confins da terra, Atos 12 ao final do livro, 28. Atos 12, até a volta de Jesus Cristo, será os confins da terra. Por isso, queridos, tendo isso em mente, exporemos esses 3 versos a partir do seguinte tema. Ouçam bem. Somos chamados para testemunhar de Cristo. Repitam comigo. Somos chamados... A igreja tem basicamente 2 vocações, é claro. A primeira delas é adorar a Deus. Nada substitui adorar a Deus. A segunda é falar de Deus, ou seja, testemunhar de Jesus Cristo. Somos chamados para testemunhar de Cristo, queridos. E vemos isso primeiro nesse texto, na pergunta errada dos discípulos. Isso mesmo. Os discípulos fizeram uma pergunta equivocada. Não é que a resposta é errada. A própria pergunta é errada. A própria pergunta não faz sentido, pelo menos não bíblico. A própria pergunta está baseada em um pensamento equivocado dos discípulos. A pergunta é errada. A resposta de Cristo é correta, mas a pergunta dos apóstolos está equivocada. Os apóstolos perguntam, queridos, como se nunca tivessem ouvido a verdade a respeito dessas coisas. Perguntam como se não tivessem passado mais ou menos 3 anos e meio com Jesus Cristo. Perguntam como se não tivessem ouvido as parábolas do reino, que está em Mateus, capítulo 13. Perguntam como se não tivessem ouvido Jesus repreender a mãe de Tiago e João, porque queriam um lugar especial para seus 2 filhos. Perguntam como se não soubessem do discurso de Jesus com Pilatos. É por isso que a pergunta é errada. A pergunta já foi respondida de maneira correta por Jesus Cristo em N situações. Mas mesmo assim, os apóstolos não haviam entendido.
E por isso mantém ainda uma pergunta equivocada. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 6. Então, diz a palavra de Deus, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Olha só o que eles perguntam. Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino de Deus? Aliás, o reino a Israel? Qual é a pergunta dos discípulos? Senhor, vai ser agora que o Senhor vai nos libertar da opressão romana? Vai ser agora que o Senhor vai restaurar a nossa independência como nação? Vai ser agora que nós vamos ser um povo independente? Uma nação independente de novo? Vai ser agora que o Senhor vai reinar em Jerusalém, na casa de Davi? Vai ser um reino messiânico nessa terra? Vai ser agora que o Senhor vai reinar politicamente sobre nós? A pergunta está errada, irmãos. Porque o foco da pergunta é em uma questão política existencial. O foco da pergunta é em uma resposta para os seus sofrimentos temporários. O povo era subjugado ao Império Romano. O povo pagava altos impostos ao Império Romano. O povo não tinha um rei da dinastia de Davi e já não o tinha há muito tempo, desde a queda do cativeiro, desde que foram para a Babilônia. O povo não tinha rei. O povo tinha governadores postos pelo Império Romano. O próprio rei Herodes, que é chamado de rei Herodes, o grande do nascimento de Jesus, ele tinha apenas um título honorífico, ele não era rei, ele era subordinado ao Império Romano. Já faz tempo que eles não têm rei, já faz tempo que eles são subservientes a outros povos, já faz tempo que o exército romano anda nas ruas de Jerusalém para cima e para baixo e todo mundo tem que baixar a cabeça, já faz tempo que eles pagam altos impostos e sofrem com a opressão dos romanos e com a exploração dos publicanos. Então a questão deles são seus problemas pessoais, particulares. O que eles querem é pão e saúde, é isso que eles querem. Querem uma vida boa nessa terra. E sabe o que é triste? As pessoas continuam lotando as igrejas, porque querem uma vida boa nessa terra. Porque pensam que o reino de Deus é assistencialismo, é civismo, é boas maneiras. É por isso que a pergunta desses homens está errada. O foco está nos seus problemas temporais e transitórios. O foco está na opressão do Império Romano. Lembre-se, queridos, que quando Jesus alimentou aquela multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes, a multidão, ao ser alimentada por Cristo, quis fazer uma coisa. E o que foi que eles quiseram fazer? Quiseram fazer de Jesus rei. Queriam uma revolução política. Queria que Jesus tomasse o reino, assumisse um reino terreno e fosse um reino político como qualquer outro. Lá em João, no capítulo 6, no verso 15, depois que Jesus alimenta aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes, o evangelista João diz o seguinte, João 6,15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Não é de hoje que as pessoas queriam um rei político. Não era de agora que eles queriam que Jesus fosse um rei físico sobre seu país, desde a época em que Jesus alimentou aquela multidão. Mas o problema não é o mundo entender errado. O problema não é o ímpio querer pão, saúde e conforto. Esse não é o problema. Porque, como diz a palavra de Deus, eles estão cegos nos seus delitos e pecados. Então, até certo ponto, é compreensível. O problema é a igreja. O problema é quando o povo de Deus, como os apóstolos aqui em Atos, no capítulo 1, pensam em um reino político, terreno. Quando o povo de Deus pensam em uma solução apenas para os seus problemas transitórios, eu venho para a igreja. Por quê? Porque eu quero ser curado. Eu venho para a igreja por quê? Porque eu quero conseguir um emprego. Eu venho para a igreja por quê? Porque o meu casamento está afundando e eu te pergunto, é essa a salvação que Jesus oferece? Você pode arrumar um emprego, ganhar muito dinheiro, não crer em Cristo como Salvador da tua alma, não arrepende-se pelos seus pecados, morre e... Qual foi a solução?
Você pode consertar a sua família, pode ouvir palestras sobre como tem que ser o marido, como tem que ser a esposa. Você conserta a sua família, cria seus filhos, morre aos 120 anos. Morre sem crer em Cristo como Salvador da sua alma. Morre sem arrepender-se pelos seus pecados. Morre sem colocar a sua vida nas mãos de Cristo e sem depender dele como único e suficiente Salvador. Você morre e vai para onde? O problema é esse, irmãos. O mundo quer isso e sempre quis. Sempre quis resolver seus problemas transitórios, mas o mundo está cego nos seus delitos e pecados. O que é de entristecer é quando a igreja quer a mesma coisa que o mundo. Lembra lá, depois de entrar em Jerusalém, depois de entrar naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele entrou montado em um jumentinho, a mãe de Tiago e João chega a Jesus e faz uma proposta. Ela quer que Tiago e João fiquem um à sua direita e outro à sua esquerda quando Jesus voltar. Ou seja, ela quer um reino político e quer que seus filhos tenham destaque. E não é assim que muitos querem na igreja? Querem servir a Deus, querem adorar a Deus, mas querem destaque. Querem aparecer. Queridos, esse problema não é novo e não é só daquela época, infelizmente. Muitos ainda pensam assim. Mas quando Jesus estava sendo interrogado por Pôncio Pilatos, nosso Senhor fez questão de deixar claro que o seu reino é acima de tudo espiritual. Que a salvação que ele oferece é muito mais do que cura para o corpo. É muito mais que trabalho ou pão para os famintos. A salvação que Cristo oferece é muito mais do que resolver os problemas do teu casamento ou dos teus filhos. A salvação que Cristo oferece é muito mais do que você se sentir bem. Ele oferece vida eterna. Pilatos perguntou, tu és rei? E Jesus respondeu, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. João 18, 36. E aqui já vem a nossa primeira aplicação, queridos. Sabe por que as pessoas querem, e muitos querem, apenas bênçãos temporais? Sabe por que muitos querem simplesmente uma solução para os seus problemas dessa existência? Sabe por que as pessoas lotam as igrejas simplesmente porque querem se sentir bem? Ou porque pensam que vindo para a igreja, orando, lendo a Bíblia, Deus vai resolver os seus problemas de desemprego, vai resolver o seu problema de enfermidade, vai resolver os problemas do seu casamento. Não entenda mal, Deus pode fazer isso sim, se Ele quiser. Mas se você busca a Deus dessa maneira, o seu interesse em Deus é pecaminoso. É equivocado. Você não está vindo adorar a Deus, cultuar a Deus, arrepender-se pelos seus pecados e ser grato pela sua graça. Não. Você quer pão e circo. Igual o mundo. E quando as pessoas buscam isso, queridos, é porque não entenderam a mensagem do Evangelho. Não entenderam qual o tipo de salvação que Jesus oferece. Não entenderam que o reino de Deus é muito mais do que comida ou bebida, como diz Paulo. Não entenderam que o reino de Deus é muito mais do que simplesmente livrar-se de problemas transitórios. Não entenderam que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Os apóstolos perguntam, olha o verso 6 de novo, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Como? Se Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, que reino para Israel? Como? Se eles viraram as costas para o seu Messias? Como se no dia da crucificação eles pediram um criminoso, um assassino, pediram Barrabás e mandaram crucificar Jesus? Como? Se eles entregaram Jesus aos gentios junto com gente de Israel, como diz Atos no capítulo 2? Como? Se o único que poderia salvá-los, eles o entregaram para ser crucificado. Como se eles rejeitaram o seu próprio rei? Que rei para Israel, irmãos?
Quem pensa assim não entendeu o que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 3, versos 7 e 14. Sabeis, pois, que os da fé são filhos de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós somos o reino de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos os filhos de Abraão. Nós que não estamos em Israel, nós que estamos aqui, juntamente com outros que estão em Israel, juntamente com outros que estão no Japão, que estão na Rússia, que estão na Alemanha, que estão espalhados pelo mundo todo, porque o reino de Cristo é espiritual. Ele é rei no coração do seu povo. Nós somos o Israel de Deus. E no Israel de Deus, o Senhor Jesus Cristo reina. E no Israel de Deus, ele é o cabeça da sua igreja e é o salvador do seu povo. Por isso, queridos, fomos chamados a testemunhar de Cristo. Isso é visível não só na pergunta errada dos apóstolos, mas acima de tudo na resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para a sua Bíblia, olhe o verso 7. E veja como o verso 7 é uma correção da afirmação dos discípulos. Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Os apóstolos estão especulando o futuro, querem saber do futuro, querem saber dos planos de Deus e querem mais. Eles querem um trono, um reino para Israel. A resposta de Jesus, primeiramente, queridos, é na forma de correção. Ele diz: não vos compete saber tempos ou épocas. Ou seja, por que vocês ficam especulando o futuro? O futuro não pertence a vocês. Por que vocês se perguntam com o futuro? O futuro não pertence a vocês, não vos compete. Ou seja, não é com isso que vocês têm que se preocupar. E nós precisamos ouvir isso também, irmãos. Porque nós nos preocupamos muito com o futuro. Nós queremos saber as coisas do futuro. Nós muitas vezes nos preocupamos com o anticristo futuro e nos esquecemos do nosso, da nossa era, do nosso tempo. Esse povo se esqueceu da advertência de Moisés em Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. A nossa preocupação tem que ser com o presente, tem que ser com a nossa vida diante de Deus, tem que ser com a nossa fé. Olha o verso 7 de novo. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade. Primeiro, não é do interesse de vocês. Vocês não têm o direito de saber disso. Segundo, é de competência exclusiva do Pai. Note que Jesus não disse que ele não sabe o futuro. Ele disse que os discípulos não têm o direito de saber, porque isso é reservado aos propósitos eternos de Deus. Queridos, há uma grande lição para nós aqui. Sim, Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está no controle de todas as coisas, está no controle do calendário da história, e Ele levará as nações, o povo, tudo ao seu determinado fim. Mas não precisamos nos preocupar com isso. Não deve ser essas as nossas preocupações. Lembra do que Jesus nos ensinou a orar? O pão nosso de cada dia, dai-nos um mês antes de comer? Não. Dai-nos hoje. Ou seja, nossa preocupação é com o presente, e acima de tudo, com o nosso presente diante de Deus. É isso que Jesus ensina àquele povo. Não compete a vocês, não pertence a vocês, são assuntos da exclusiva autoridade de Deus. Quem são vocês para perguntar isso? E isso deve acalentar o nosso coração, irmãos, porque nós vivemos numa época em que as pessoas abrem as suas mídias sociais, vem um evento ou outro, aí diz: está vendo? Isso aqui é o fim do mundo, isso aqui é se cumprindo as profecias, isso aqui está na Bíblia. Quem disse? Quem foi que disse?
Nossa preocupação é com o presente. Após repreendê-los, o Senhor os ensina. Até porque o maior interesse de Cristo nesse texto é ensinar os seus discípulos. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 8 e veja como o Senhor os ensina agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Maravilha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas, queridos, é um advérbio de contradição. É como se ele dissesse, pelo contrário. Querem o reino para Israel? Pelo contrário. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder! Então nós vamos levantar as mãos e vamos queimar o mundo. Como João certa vez pediu para que Jesus lançasse fogo sobre uma cidade que não os recebeu. Poder, então nós vamos abrir as mãos e vamos apontar para as pessoas e muitos vão cair mortos ou vão ser ressuscitados do chão. Recebereis poder para quê? Para ser minhas testemunhas. Agora note como a resposta de Jesus é exatamente o contrário da pergunta dos discípulos. Eles perguntaram no verso 6, olhe só, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Jesus respondeu como? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde? Jerusalém. Tá bom para os judeus, eles querem um reino para Israel. Jerusalém, toda a Judéia, está ótimo para o judeu, é o país todo. Samaria eles já não gostaram de ouvir. Samaria já destoou do desejo deles, porque os judeus odiavam os samaritanos. Embora os samaritanos, de certa forma, ainda fossem descendentes das 10 tribos do Reino do Norte. E o ponto final, até os confins da terra. Esqueça reino para Israel. Até os confins da terra. Esqueça o que você ouve muitas vezes de muitos pregadores aí afora. Jesus vai reinar 1000 anos em Jerusalém. Até os confins da terra. Pelo contrário, vocês vão receber o Espírito Santo, poder do Espírito Santo, para ser minhas testemunhas. Onde nós vamos testemunhar? Só em Jerusalém, no templo, diante de onde ficava a Arca da Aliança? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, o Evangelho não é só para judeu. O Evangelho não é só para um pequeno grupo. A salvação, e é isso que Jesus pretende ensinar aqui, é para todos os povos da terra. Começa em Jerusalém, sim. Começa na Judeia, porque essa é a terra deles. É lá que eles estão. É lá que eles moram. Mas eles precisam espalhar esse Evangelho. Esse Evangelho precisa sair dos limites da sua jurisdição. Precisa ultrapassar Jerusalém, precisa ultrapassar a Judeia, precisa chegar nos seus inimigos, digamos assim, os samaritanos, mas também não pode parar em Samaria, precisa ir em todos os rincões do mundo. Precisava chegar aqui, os confins da terra, no fim do mundo. Precisava chegar no Ceará, mas ainda precisa chegar a muitos outros lugares. Não é para um povo, é para todas as nações, para que os que creem se tornem um povo, o povo de Deus. É para reunir o povo de Deus de toda a face da terra. E aí vem algo interessante, queridos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Note, o poder vem com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é simplesmente um poder. Vocês vão receber poder ao descer o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo trará esse poder, mas ele não é simplesmente o poder. Ele não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová. Pelo contrário, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a vinda dele, como diz Jesus em Lucas 24, 49, enviarei sobre vós a promessa do meu Pai. É a promessa lá do livro de Joel. É a promessa de Deus, quem mandaria o seu Espírito para ensinar a toda a carne. Queridos, é só por meio do Espírito Santo que o homem é capaz de se tornar um testemunha. A palavra para testemunha é uma palavra forte, porque é a mesma palavra para Marte.
para aqueles que morrem por causa do que falam. Portanto, um testemunha, um discípulo de Cristo, alguém que crê no Evangelho, precisa estar disposto, a, se for necessário, a dar a sua vida por causa do Evangelho. É por isso que ele tem um poder que não pode ser vencido, que não pode ser parado, porque não se consegue parar o avanço do Evangelho. É por isso, queridos, que quando falamos e quando pregamos o Evangelho, e quando você for evangelizar os seus parentes, e quando você tiver a chance de falar de Cristo, a sua maior preocupação deve ser fiel. Porque não adianta uma testemunha falsa. Ninguém deseja um testemunho mentiroso, um testemunho falso. É por isso que ao falar de Cristo, a sua maior preocupação tem que ser com fidelidade, com a veracidade. Se é pecado levantar falso testemunho sobre qualquer pessoa, você imagina levantar falso testemunho sobre Jesus Cristo. Dar uma falsa impressão de quem é Cristo e do que ele faz. Dar uma falsa impressão do que Jesus Cristo ensina, exorta, ou qual é o tipo de salvação que ele salva. E por isso ele diz: recebereis poder. E essa não é qualquer palavra. A palavra para poder, irmãos, no grego aqui, é dinamis. De onde vem a nossa palavra portuguesa para dinamite. O Evangelho é uma dinamite, essa é a ideia. O Evangelho, quando ele é testemunhado com veracidade, ele tem o poder de explodir a pessoa de dentro para fora. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor destrói os corações de pedra e põe um coração de carne, porque o Evangelho estraçalha os corações de pedra. Ele quebra os corações de pedra. Ele é uma dinamite. Ele explode. E você que já creu em Cristo, eu acho que você se lembra do tempo da sua conversão. Você se lembra a angústia e os pensamentos na sua vida quando você creu de fato no Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. É o poder de nos explodir de dentro para fora. E é por isso que ele precisa ser fiel. Porque ele continua sendo o poder de Deus. Que tipo de poder? Abra sua Bíblia em Atos 4:33. E nós vamos ver esse poder em ação. Atos 4:33. Olha só o que diz o evangelista Lucas. Com grande poder, os apóstolos faziam o quê? Dava testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Aqui está o poder do Evangelho. Com grande poder, eles falavam a respeito da ressurreição de Jesus. Eles davam testemunho, eles diziam a verdade. E qual era o efeito? Em todos eles havia abundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o poder do Evangelho. É o poder de trazer graça para a vida dos que creem. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. É o poder de destruir as pessoas por dentro e torná-las pessoas submissas a Deus, fiéis a Cristo, dispostas a andarem em conformidade com a palavra de Deus. Pessoas que antes eram orgulhosas, mesquinhas, cheias de si mesmas, elas olham para Cristo pela fé, arrependem-se pelos seus pecados e têm suas vidas transformadas. Mas nós somos as testemunhas e não podemos ser testemunhas falsas. Sabe por quê? Porque o poder está no Evangelho e não em nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a partir daí é que seremos suas testemunhas. O poder está no Evangelho e não em nós. Uma testemunha falsa não é capaz de explodir ninguém por dentro. Não é capaz de ter poder para transformar a vida de ninguém. Mas o Evangelho pregado e falado por testemunhas fiéis, que estão dispostas a serem mártires por causa do seu testemunho, esse Evangelho traz abundante graça. Traz graça para salvar os perdidos. Queridos, que aplicações podemos tirar desse texto para nós? A primeira é que não dá para pensar nesse texto sem se lembrar que hoje as pessoas falam muito em ganhar almas para Jesus, né? Você ouve uma palestra, você vê um vídeo e as pessoas falam ganhar almas para Jesus. Mas nós não ganhamos a alma de ninguém, irmãos. Na verdade, nós não temos poder para ganhar nem a nossa alma.
Ninguém é capaz nem de se salvar sozinho. Imagine de salvar o outro. Não conseguimos ganhar a alma de ninguém. Mas o Evangelho sim. Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo ainda diz em Romanos capítulo 10: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então note, o Evangelho tem poder para salvar. E ao ouvir as Escrituras, o Senhor produz a fé no coração do povo. Não conseguimos salvar ninguém. Nós não ganhamos alma nenhuma, irmãos, nem a nossa. O que compete a nós, o que o Senhor deseja de nós, é que sejamos testemunhas fiéis. Testemunhas dispostas a dizer o que ouvimos das Escrituras e o que vemos pela nossa fé, a salvação em Cristo Jesus. É isso que o Senhor exige de nós, um testemunho fiel, um testemunho verdadeiro, porque se formos falsas testemunhas, vamos ser julgadas por isso. Mas é verdade, é bom pensar que as pessoas precisam ser salvas, e realmente elas precisam. É bom pensar que o mundo à nossa volta precisa ser salvo. E ele precisa ser. E como precisa ser? Sabe por quê? Porque quanto mais enxergamos a necessidade do mundo ser salvo, mas nos conscientizamos da nossa tarefa. Ser fiel à Escritura. Anunciar o Evangelho com fidelidade. E pregar a palavra de Deus a todos que estiverem à nossa volta. Só tem algo que precisamos nos lembrar quando formos evangelizar qualquer pessoa, irmãos. Abra a sua Bíblia em Provérbios 14. Salomão nos diz algo que precisamos nos lembrar em toda e qualquer situação que formos evangelizar. Provérbios 14. Precisamos nos lembrar disso, queridos, porque não são poucos os lugares onde o púlpito ou a evangelização se transformou em um local de mensagem de autoajuda, de terapia de grupo. De terapia de grupo. E não é porque a intenção daqueles que fazem isso é má, não é isso. São mensagens de autoajuda porque supostamente pensam eles que ao massagear o ego das pessoas, elas vão gostar e vão vir mais. E à medida que vem mais, elas podem se achegar a Cristo. O problema é que enquanto se prega mensagem de autoajuda, não se prega Cristo. Então elas vão vir porque ouvem a mensagem de autoajuda. Ou seja, continuam correndo atrás daquilo que os apóstolos perguntaram no versículo 6. O reino para si mesmo. Uma bênção particular, transitória e existencial. As pessoas precisam ser salvas, irmãos. Mas nós não vamos salvá-las com mensagens de autoajuda. Na verdade, nós não vamos salvá-las de forma nenhuma, porque nós não salvamos ninguém. Mas ao prestarmos um testemunho verdadeiro de Cristo Jesus, Deus, com o poder do Evangelho, pode trazer abundante graça para a vida de todos aqueles que ouvem. É por isso que quando for falar de Cristo para alguém, se lembre de Provérbios 14, o verso 25. Somos testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Jesus e sereis minhas testemunhas. Que tipo de testemunha? Provérbios 14, 25. A testemunha verdadeira faz o quê? Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Salomão diz: a testemunha verdadeira livra a alma, se livra mesmo. Quantas pessoas não se chegaram a Cristo porque ouviram o testemunho verdadeiro da boca de parentes sobre Jesus Cristo? Quantos filhos já não chegaram à fé porque ouviram seus pais falando de Cristo para eles, um testemunho verdadeiro? Quantos cônjuges não chegaram à fé porque viram a vida transformada do seu cônjuge e ouviram falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo com fidelidade, de quem é Cristo e o que Ele fez por nós? A testemunha verdadeira, irmãos, de fato, livra almas. Mas o que se desemboca em mentiras, como é que termina o texto de Provérbios 14, 25? É enganador.
Não importa se a intenção é boa ou não. Não importa se as mentiras são para oferecer exatamente aquilo que a pessoa quer. Uma testemunha verdadeira, falsa, irmãos, é o enganador. É um guia cego. E tem arrastado a muitos para o buraco. Mas a testemunha verdadeira livra almas. Deus deu a você que crer em Cristo poder do Espírito Santo para você ser uma testemunha verdadeira. Para que você seja uma testemunha fiel. E por meio da fiel pregação da palavra que você levará aos seus, o Senhor tem poder para transformá-los e para derramar abundante graça sobre a vida deles. Não se preocupe com o futuro. Se preocupe em crer em Deus hoje e ser fiel. E ser uma testemunha autêntica à Escritura. Tem outra aplicação que precisamos pensar, irmão. Sabe por quê? Porque a verdade é que as pessoas muitas vezes se preocupam muito. E de fato é necessário se preocupar em evangelizar a China, em evangelizar a Índia, em evangelizar a África, em evangelizar o Oriente Médio, em evangelizar outros lugares longínquos. As pessoas se preocupam muito e ainda tem mais. As pessoas às vezes olham para esses missionários que estão lá, e de fato são homens de Deus e mulheres de Deus, mas olham para esses homens como se eles fossem melhores dos que estão, por exemplo, no sítio próximo a nós. Como se eles fossem melhores do que os obreiros e missionários do nosso presbitério que se acabam na nossa região quente, abrupta, em congregações pequenas, sofrendo oposição, às vezes, das famílias dos poucos crentes que vão para a igreja. E às vezes nós olhamos e achamos que o missionário lá na Índia é superior ao missionário no sítio, na roça, no interior do Ceará, no interior da Paraíba, no interior do Pernambuco, passando por baixo de cerca para evangelizar o irmão lá na casinha, longe depois do riacho, sujando os pés de lama. Isso é um erro. É um erro gravíssimo. Não entenda mal. O evangelho tem que chegar na China mesmo. O evangelho tem que chegar na Índia. O evangelho tem que chegar no Paquistão, no Cazaquistão, em todos esses cristãos aí. O evangelho tem que chegar até os confins da terra, irmãos, mas pensar que lá é mais importante que aqui é um grave erro. Sabe por quê? Olha o verso 8. Sereis minhas testemunhas onde? Onde se começa a ser testemunha? Onde eles estão? Jerusalém. E onde tem que começar o testemunho? Em Jerusalém. Não dá para chegar nos confins da terra sem passar na sua rua. Não dá para chegar do outro lado do mundo. Não dá para querer evangelizar a China sem evangelizar seu vizinho. Não dá para querer evangelizar no Japão se você não fala de Cristo para os seus colegas de trabalho. Não dá para querer evangelizar na Rússia, irmãos, se seus parentes que convivem com você todo dia não ouvem um testemunho seu sobre quem é Jesus Cristo e o que ele fez. É hipocrisia da nossa parte nos preocupar com os missionários de longe sem nos preocupar com os de perto. É hipocrisia da nossa parte, e é mesmo. Às vezes se manda carta para o missionário lá longe, se faz campanha de oração, se levanta a oferta para o missionário na Índia. Mas e os nossos? E os da nossa igreja, e os do nosso presbitério, e os da nossa região? Ora, as pessoas de lá precisam ser salvas, ótimo, graças a Deus tem gente lá para pregar, mas as daqui não precisam? As daqui vão se salvar sozinhas, e as de lá não? As de lá tem que mandar o missionário, e tem que ajudar o missionário, tem que sustentar o missionário, e as do sítio, o missionário não tem que ser sustentado? É hipocrisia da nossa parte, irmãos. É farisaísmo, porque o versículo termina com confins da terra, mas começa com a cidade deles, Jerusalém primeiro, depois a Judeia, aí vocês descem para Samaria, aí depois de Samaria, aí vocês metem o pé na estrada, e vão para os confins da terra.
como é que nós queremos e valorizamos os missionários na Índia, na China, onde quer que seja, e nos esquecemos de fazer o máximo para suprir as necessidades dos nossos? Como é que nós queremos que o evangelho se expanda? Não é de dentro para fora, nós queremos que ele se expanda de fora para dentro, porque todo mundo quer ser evangelista na China, mas ninguém quer ir para o sítio pregar o evangelho, né? Todo mundo quer trazer um missionário que veio da África para pregar o evangelho, mas as pessoas não gostam quando o missionário vem do sítio pregar o evangelho. Queridos, o evangelho tem que chegar aos confins da terra, mas ele não vai chegar aos confins da terra se não passar pelos seus lugares de origem. Se não passar por nossas casas, por nossas famílias, por nossos vizinhos, por todos que estiverem à nossa volta. Paulo nos dá 2 versículos para pensar nisso. O primeiro está em Gálatas 6:10, quando Paulo diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. É bom fazer o bem, não é a todos, mas principalmente os da família da fé. É bom fazer o bem? É claro que é. Devemos fazer a todos? Devemos. Mas primeiro temos que nos preocupar com nossa casa. Mais à frente, em 1 Timóteo 5, verso 8, Paulo diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Às vezes nós nos preocupamos com os missionários da China, da Índia, do Paquistão. E os nossos? E os do nosso presbitério? Que preocupação temos com esses homens? As pessoas que eles pregam são tão pecadoras quanto as que estão na Índia, irmãos. Quanto as que estão na China. Ou no Oriente Médio. Se queremos que o evangelho chegue aos confins da terra, precisamos e devemos fazer a nossa parte. E a nossa parte não começa lá nos confins da terra. A nossa parte começa aqui. Começa na nossa cidade. Começa no nosso bairro, começa na nossa região, começa com os nossos obreiros, começa com o nosso presbitério. É assim que começa. Porque se todos fizerem a sua parte, o evangelho certamente, pela graça do Senhor, chegará aos confins da terra. Tem outra aplicação que precisamos fazer. Olha o verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Irmãos, esse verso, embora seja uma correção, ele é ótimo. Ele é maravilhoso. E ele é confortador. Porque o Senhor tira de nós, queridos, a preocupação com o futuro. Não nos compete saber o futuro. Não precisamos nos preocupar com daqui a 10 anos, com daqui a 50 anos. Nos compete nos preocupar com o presente. Na verdade, nós devemos crer no passado, viver o presente e confiar no futuro. Porque se cremos no passado, no que Cristo fez por nós, se vivemos hoje com arrependimento e fé, qual será o nosso futuro? Ora, vai ser ótimo. Vai ser nos novos céus e na nova terra. Não adianta ficar especulando o futuro sem crer no presente, crer naquilo que Jesus fez no passado. Então Jesus tira das nossas costas, e tira mesmo, o peso da ansiedade. Tira de nós o fardo com as preocupações do porvir. Olhe para trás, olhe para o que Cristo fez. E viva o hoje pela fé em Cristo Jesus. É isso que nos compete, é viver o hoje. O Senhor diz: não vos compete, e ainda acrescenta, e como acrescenta? Olha o verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em uma tradução livre, poderíamos colocar da seguinte forma: não se preocupe com o que não diz respeito a vocês, pelo contrário, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, até o final do mundo. Ou seja, não vos compete se preocupar com o futuro. Pelo contrário, vocês vão receber o Espírito Santo para pregar o Evangelho. Essa é a preocupação da igreja. Pregar o Evangelho.
Essa é a grande obra nessa terra da igreja. Adorar a Deus e pregar o Evangelho. Na verdade, o que Jesus está dizendo é: parem de se preocupar com o futuro. Creiam na minha palavra e façam o que eu mando. Parem de se preocupar com o futuro. Creiam na minha palavra e façam o que eu mando. E eu te pergunto, você não tem feito o mesmo? Será que nós não estamos fazendo o mesmo, irmãos? Ao invés de nos preocupar se de fato estamos crendo em Cristo, ao invés de nos preocupar se estamos cumprindo aquilo que o Senhor determinou para a sua igreja, que é ser testemunha, ao invés de nos preocupar se de fato estamos evangelizando, pense bem aí no seu lugar. Quantas pessoas você falou de Cristo essa semana? Para quantas pessoas que não conhecem a Cristo, você entende o que quer dizer que não conhece a Cristo? Não creem em Cristo? Você falou de Cristo essa semana? Está preocupado com o futuro, irmãos? Deus deu a todos aqueles que creem no seu nome o poder do Espírito Santo para que você seja testemunha. Não se preocupe com o futuro, não. Creia no passado, na obra de Cristo. Viva o presente pela fé no Filho de Deus e anuncie o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Confie em Deus. Pare de viver angustiado e preocupado com o que vai acontecer. Creia no que aconteceu, que é o mais importante, que é a morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o presente e viva pela fé no Filho de Deus. Se você ainda não é uma testemunha de Cristo, se você ainda não creu no nosso bendito Salvador e não recebeu o poder do Espírito Santo, eu quero terminar dizendo 2 versos. Agrada-te do Senhor. Pare de se preocupar com o futuro. Pare de pensar no que vai ser ou no que não vai ser. Pare de se preocupar com seus problemas temporários e pare de caçar um Jesus que vai só resolver seus problemas existenciais. Esse não é o Jesus da Escritura. Esse é um dos muitos falsos cristos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o resto, pastor? O salmista diz: o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Procure a Deus. Procure um Cristo, o Cristo verdadeiro. Não que te ofereça pão, saúde e resolver os teus problemas existenciais. Mas procure aquele que verdadeiramente morreu na cruz pelos nossos pecados. Aquele que pagou o preço para nos salvar do pior de todos os males, a condenação do pecado. Agrada-te do Senhor, e este sim satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E para nós, irmãos, seja uma testemunha, mas seja uma testemunha fiel. Porque o poder, a dinamite para explodir o coração dos seus parentes descrentes está no Evangelho. E é a cruz de Cristo. É aquela mesma cruz ensanguentada que o Senhor morreu. Ela é a dinamite para salvar o seu povo dos seus pecados. Crê em Cristo. Confie em Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus.